Olá, estamos de volta com mais um vídeo falando sobre doenças emocionais. Eu sou o pastor Isaac Santiago, sou teólogo psicanalista, pós-graduado em psicologia cognitiva comportamental. E o nosso vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre traumas emocionais, ok? Vamos lá. A princípio, a etimologia da palavra trauma, ela remete ao termo grego indicativo de ferida. Tá? Por sua vez, ele deriva do grego traumatos, e tem por seu significado como uma ferida ou como furar. Tá? Como nós podemos estar definindo um trauma? Vamos lá. O dicionário da língua portuguesa, ele define trauma como perturbações causadas por lesões, que pode ser lesões físicas ou experiências emocionais desagradáveis que fixam, né? Que fica fixada na mente de um indivíduo. A ciência, por sua vez, ela define o trauma como um evento, né? Que pode ser visto como o que chamamos um processo psicofisiológico, né? Ou uma experiência física e emocional, em resposta psíquica do sistema nervoso a um acontecimento, né? Algo negativo que vai gerar esse trauma. Bom, nós vamos estar tecendo aqui alguns comentários sobre traumas emocionais. Vamos ficar apenas à margem, né? Na areia do mar, porque é um tema muito extensivo para nós estarmos descortinando aqui nesse pequeno vídeo, ok? Os traumas emocionais, eles são experiências que trazem dores terríveis, né? Deixando marcas profundas na vida de uma pessoa. Face a este fato, eles podem serem os resultados, né, de eventos traumáticos, tipo violência física, química, quedas, queimaduras, acidentes, né, também automobilísticos, acidentes domésticos, enfim, diversas situações. E não podemos esquecer também abusos emocionais de ordem sexual. Tá? Mas nós temos uma notícia muito boa para passar para você em relação aos traumas. E qual é a boa notícia, pastor Isaac? A boa notícia é que é possível vencer os traumas, né? Como vencer os traumas? Entrando no que nós chamamos em um processo de cura emocional. Tá? Eu vou apresentar aqui algumas formas que dão resultados e ajuda na superação de traumas emocionais e traz o que chamamos de volta o equilíbrio, né? A homeostase, equilíbrio emocional. Podemos identificar que uma pessoa está apresentando sinais de um quadro traumático emocional quando essa pessoa ela está, exemplo, muito ansiosa, com sentimento muito grande de culpa, pânico, desesperada, muito apreensiva, com raiva, sentindo muito culpada, irritabilidade, tudo isso. Tá? A condição cognitiva também altera de forma a afetar o raciocínio lógico, com perda de concentração, enfim, e também apresentando confusão mental e a memória de situações comuns bastante alterada. Nós vamos estar aqui citando algumas formas que podem nos ajudar a livrar desses traumas, né, emocionais. Vamos começar por aqui. Como que eu posso, pastor Isaac, o que eu posso fazer para me livrar dos traumas? A primeira coisa que você precisa fazer é encarar a situação. Pode ser para muitos assim um desafio, né? Porém,
com o tempo e o acompanhamento propício, há possibilidade de recuperar e encontrar a cura. Cada pessoa, nós sabemos que ela age de maneira diferente em relação ao trauma, beleza? Nem todos vão estar agindo da mesma forma. Sendo assim, algumas pessoas, né, ou alguns indivíduos, como nós podemos dizer, na verdade alguns não, todos os indivíduos, eles são únicos, tá? E a porta para a cura, ela pode variar de situações para situações. E as informações que nós vamos passar agora, elas podem servir como um ponto que chamamos de partida, né? Para quem anseia ficar livre de traumas emocionais e voltar a ter uma vida de equilíbrio, tá? Então, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Primeiro, reconhecer e aceitar, tá? Reconhecer e aceitar que tem um trauma. Por que eu digo isso, tá? Não se deve mascarar os sintomas. Para superar um trauma emocional, é preciso reconhecer a sua existência e aceitar os seus fins em sua vida. Sendo assim, você vai sentir e vai expressar suas emoções sem hesitação. Isso faz parte do processo para a cura e é de suma importância compreender qual normal nós chamamos, né? Falamos que é normal e válido experimentar essas dores, tipo raiva, tristeza e outras emoções relacionadas ao trauma. E uma coisa que é muito importante, você não pode abrir mão disso. O que é? O companheirismo. Não lute sozinho. Busque o auxílio e orientação de um profissional. É de suma importância. A exemplo, a terapia. A terapia, ela será de grande valor e fundamental, que nós chamamos no processo de cura dos traumas emocionais. O terapeuta, dentro de suas características traumáticas, o encaminhará de forma segura a um espaço onde você compartilhará suas experiências e ajudará a você a processar suas emoções, te ensinando técnicas específicas para você lidar com o problema, para você lidar com esse trauma. Então você precisa de quê? O que é necessário? Você precisa ser muito cuidadoso com a tua saúde no todo. Precisa se cuidar da sua saúde, como nós falamos no todo, é física, é mental, ter uma boa alimentação, né? Uma alimentação que a gente chamamos equilibrada, exercícios regulares, dormir bem, tá? Ter uma noite tranquila de sono. Não somos, o que eu digo sempre, né? Uma máquina. Eu sempre comento, não somos uma máquina, como um programa que repete sempre a mesma coisa. Não, o ser humano não é um programa. Temos um corpo, somos humanos, tá bom? Então faça atividades que promovam relaxamento, que te dão um bem-estar, como por exemplo, meditação, arte, algumas coisas, alguns momentos lúdicos, né? Jogar futebol, brincar com seus amigos, relaxa, né? Liberte seu corpo, liberte a sua mente, crie formas saudáveis de lidar com esse trauma. Não se enclausule, né? Faça amizade com pessoas que tenham vivido situações iguais a você. Elas poderão lhe ajudar, né? Lhe dar um grande apoio durante o processo que você vai estar de cura. Grupos, por exemplo, de troca de experiência, ou comunidades virtuais, isso pode oferecer um ambiente para compartilhar histórias e obter orientações e receber encorajamento de pessoas que entendem e podem oferecer ajuda. Eu, durante alguns anos, eu coordenei uma clínica de recuperação de dependentes químicos, onde eu mesmo
fundei essa clínica, né? Até hoje existe o projeto, lá no estado do Espírito Santo. Hoje o pastor Renato está responsável, é a Associação Beneficente Isaac Santiago Medeiros. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar essa associação, ela está ativa. Então esse projeto, eu fundei esse projeto, diretor do projeto, e durante muitos anos eu trabalhei com jovens, com senhores, trabalhava só com homem, usuário de cocaína, crack, maconha, cachaça, pessoas com traumas emocionais, que acabou indo para a rua, virando mendigos. Nós pegamos muitas pessoas, levamos para a nossa clínica e tratamos e cuidamos. E um dos processos que eu utilizava no tratamento era justamente o compartilhamento dos problemas, das situações, porque alguns vinham até de família mesmo, vinha da sua casa mesmo, e eles achavam que estava tudo acabado. Eu tenho assim várias histórias terríveis que aconteceram. Teve uma de um rapaz que, eu não vou citar o nome dele aqui, né, mas se ele ver o vídeo, ele mesmo vai se manifestar, vai falar que foi ele, lá do Espírito Santo. Esse moço, eu peguei ele na rua, nu praticamente, né, de cueca, sujo, fedendo, jogado na sarjeta mesmo, e a família não sabia mais o que fazer com ele. Eu peguei ele, levei ele para o projeto, e durante alguns dias ele achou que tinha morrido. Ele falava coisa com coisa, não raciocinava bem, ele queria urinar, defecar em qualquer lugar, assim, numa situação muito difícil, muito deplorável. E nós começamos a tratar esse moço, e logo tivemos assim uma grande mudança na vida desse moço. E ele ficou conosco internado no projeto, e alguns meses, e logo ele pôde se recuperar bem, 100%. Voltou para a família dele. Hoje ele é uma pessoa que tem um bom emprego no estado do Espírito Santo. Hoje ele coordena um projeto, é cozinheiro, está com a esposa, com os filhos, e está vivendo uma vida muito bem, tá? Então assim, eu estou citando aqui um caso, mas nós tivemos muitos casos que nós cuidamos, nós tratamos, e graças a Deus, Deus nos deu o seu direcionamento para que essas pessoas pudessem voltar a ter uma vida de equilíbrio, né, emocional, uma vida física, retornar para suas famílias, e também elas se encontrarem com Deus, né, com Cristo, tá? Então vamos lá. Você precisa ser uma pessoa resiliente. Como assim, pastor Isaac? Busque a capacidade de se adaptar em momentos e situações difíceis. Diante de uma adversidade, utiliza a sua força interior, tá? Para se recuperar. Olhe além dos problemas, e assim você conseguirá lidar com as situações de forma mais leve. Você imagina só uma situação difícil para resolver, e você só enxergando o problema, a tua visão está só no problema, não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Fica difícil você tratar de um problema se você só enxerga ele, você não vê a porta de saída, você não vê uma luz, você não enxerga, você só vê o problema. O problema é difícil para você tratar, para você cuidar. Então procure força, encontre, porque tudo é possível, tudo tem condição de ser resolvido, né? A única coisa que parece impossível é a morte. Parece impossível, mas até a morte entra Deus em ação, e para Deus não há impossibilidade, né? Um texto bíblico que está lá em Lucas 1,37 diz: haveria alguma coisa impossível para Deus? Então para Deus não há impossibilidade. Nosso Deus está acima da ciência, Ele está acima de tudo isso, mas Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele faz tudo, e Ele pode restaurar a vida muito mais, muito melhor, vamos dizer assim, acima do que qualquer tipo de terapia. Então nós sabemos que pessoas resilientes, elas não estão livres de problemas, não estão livres, porém, apenas elas superam sem desmoronar, buscando essa capacidade de ajudar a si, né, e a preservar a sua saúde mental. Desta forma, procure focar, né, em estruturar
a sua condição de agir com as adversidades e aprender com as experiências dolorosas. É muito importante que trabalhe, tá? É muito importante, repito, que trabalhe em direção ao perdão. Primeiro em si e para com os outros envolvidos no trauma. Perdoar não significa levar ao esquecimento, mas se dispor do peso emocional que o trauma carrega. Trabalhe isso, busque isso, que você venha alcançar a homeostase, que você venha alcançar o equilíbrio físico, equilíbrio emocional e o equilíbrio, que é muito importante, também espiritual. Qualquer coisa que tiver no nosso alcance para resolver, para ajudar, estamos aqui. Pastor Isaac Santiago.